Aleluia! Bendito é o Senhor, aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria, irmãos, estar aqui para anunciar a palavra de Deus. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para anunciar a sua palavra. Nós somos, a Bíblia diz, que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Os anjos, eles quiseram pregar essa palavra, mas Deus, ele incumbiu a sua igreja para anunciar esse evangelho em tempo e fora de tempo. E nós não podemos nos acovardar. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, porque somente essa palavra que salva e liberta o homem. Só Jesus tem o poder de libertar, de salvar o homem das mazelas do pecado, da condenação eterna. Glória a Deus. E aqui em Isaías capítulo 45, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vou repetir de novo: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui para você, meu prezado, essa rápida reflexão. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. Ele diz aqui: olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. E eu quero te perguntar, para onde você está olhando, meu prezado? Você está olhando para o seu passado? Você está olhando para as circunstâncias? Mas a Bíblia, ela nos convida a nós olharmos para o Senhor, olharmos para Deus. O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O escritor aos Hebreus diz: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. Amados, Jesus, ele é o caminho para a salvação. Nós temos que olhar para o Senhor, porque ele veio nessa terra com a missão especial de salvar a humanidade. A Bíblia diz que o Senhor, ele salva, o Senhor, ele liberta. E quem é que pode olhar para Jesus? A Bíblia diz: olhai para mim todos os moradores da terra, porque sereis salvos. E nessa tarde é tarde de salvação. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz: quem vai até Jesus não é decepcionado, não é rejeitado. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E nessa tarde é tarde de salvação. Como é que nós devemos olhar para Jesus? A Bíblia diz que nós temos que olhar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em João 3,16 está escrito aqui na palavra de Deus, que Deus nos amou de uma tal maneira que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus, ele é o único escape para o homem. O escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 2, versículo 3: como escaparemos nós, se nós não atentarmos
salvação. Essa salvação é muito grande, porque Jesus ele derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade. E a Bíblia manda nós abandonarmos os nossos caminhos maus. A palavra de Deus diz que o homem deve se converter ao Senhor. A palavra do Senhor diz: abandone o seu caminho mau, converta-se ao Senhor, porque Ele é grande. Então você que está andando na direção errada, há muitas pessoas que estão andando na direção errada, elas estão andando de costas para Deus. Mas nessa tarde, aleluia, Deus ele Glória. está te chamando, Aleluia, para você voltar para Ele nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está te chamando. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. A Bíblia diz: eu te aliviarei. A palavra de Deus diz, meu prezado, que a consequência do pecado ela é terrível. O pecado ele separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus diz: se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Lá em João 3:36 está escrito aqui na palavra de Deus que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre ele. Mas a Bíblia Sagrada manda, ela diz que a nossa salvação ela é individual. A nossa salvação é individual. A palavra do Senhor ordena que o homem se arrependa dos seus pecados, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Deus está estendendo a mão dele para a sua vida nessa tarde. Lá no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa rasgar o seu coração e não as suas vestes. Lá em Jonas, no capítulo 3, a Bíblia diz que o profeta pregou e aquele povo se arrependeu com roupa e saco e cinza. E a Bíblia diz que Deus, ele não destruiu aquele povo, porque eles se arrependeram. Então o que é que Deus quer que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos a crer no sacrifício de Jesus, que nós venhamos crer na salvação. Como nós escaparemos se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Qual é o fruto da nossa conversão, meus irmãos? A Bíblia diz que aquele que tem um encontro com Deus tem paz. Quem sabe você está sem paz, mas a palavra de Deus fala, lá no Salmo 91, versículo 1, ela diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está sem descanso, se você está aí com o coração abalado, turbado, se você está sem direção na sua vida, hoje o Senhor está te chamando para um arrependimento, para você voltar para Ele, para você ter essa paz. A Bíblia diz que Ele nos dá a vida e a vida eterna, porque Deus ele não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador se arrependa e receba vida através de Jesus Cristo. Deus ele tem uma nova vida para você nessa tarde. A palavra do Senhor está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus ele quer fazer coisas novas na tua vida. Basta que você creia, basta que você
se arrependa. E nessa tarde é tarde de salvação. Tome a decisão correta. Aceite Jesus. Olha o que diz aqui o profeta Isaías: olhai para mim todos os moradores da terra, todos os termos da terra, e sereis salvos. Hoje é tarde de salvação. Aleluia! O Senhor está te dando essa oportunidade. Se você está distanciado, afastado dos caminhos de Deus, hoje é tarde de salvação. Glória a Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe para a glória do Senhor. Vamos agora convidar